Olá galera do primeiro ano, professor Luiz Sérgio, professor de Física falando. E neste vídeo de hoje nós iremos agora fazer uma experiência e dessa experiência gostaria que vocês elaborassem um relatório. Então essa é a nossa primeira avaliação da unidade no valor de 3 pontos. Então antes de começarmos a experiência eu vou deixar aqui algumas orientações. A primeira delas é que essa experiência ela vai ser realizada em equipe. Então, mesmo à distância, eu gostaria que vocês formassem uma equipe com 3 componentes, né? E a interação de vocês, né, nesse momento, eu sugiro, né, que seja à distância, né? Que evitem fazer reuniões presenciais, seguindo as orientações aí do Ministério da Saúde, das autoridades de saúde, né, tanto a nível nacional quanto local. Então, evitar reuniões presenciais, aglomerações, se possível façam tudo pela internet, né? A sugestão é que vocês entrem em contato aí via WhatsApp, e-mail, Facebook, né? As ferramentas que vocês dispõem aí para bate-papo, né? Ou bate-papo, mandando mensagem ou videochamada, beleza? Então, é a equipe de 3 componentes. Eu gostaria que vocês me indicassem os nomes dos componentes da equipe, né? Seja pelo Zap, por um e-mail, ou então lá no Google mesmo, né? No Google Classroom, nossa sala virtual. A primeira orientação é essa. A segunda orientação é que sugiro que vocês assistam o vídeo até o final para obter as informações necessárias tanto para fazer a experiência, vou dar as orientações de como realizar a experiência e as orientações de como elaborar o relatório, né? É importante também, beleza? Então, essas são as principais orientações. Uma outra orientação é com relação ao valor. Essa atividade ela está valendo 3 pontos e ela deve ser entregue daqui a 15 dias, né? Eu vou deixar a data aí, agora não me recordo. Hoje é dia 31, daqui a 15 dias, por volta do dia 15 de abril, gostaria que vocês me entregassem. Então, será um período de 2 semanas para elaborar o relatório. E esse relatório, eu tenho algumas especificidades, eu gostaria que vocês, se possível, entrassem em contato comigo se tivesse alguma dúvida, né? Com relação à elaboração do relatório, já que vocês terão 2 semanas aí para poder entregar essa atividade. Beleza? Então, as considerações iniciais são essas. Vamos para a nossa experiência. Então, galera, nós estamos estudando nesta unidade, né, neste início aí de unidade, notação científica, ordem de grandeza e o Sistema Internacional de Unidades com as suas respectivas conversões. Então, essa experiência ela tem a ver com estes temas, né? Principalmente com conversões de unidades. Então, o que é que nós iremos fazer? Eu gostaria que vocês pegassem aí 3 materiais na sua casa, né? Eu sugiro que cada um dos componentes faça uma medida, né? Nosso objetivo aqui é fazer medidas. Então, eu gostaria que cada um dos componentes fizesse uma medida de um objeto. Então, você vai procurar um material, um objeto na sua casa para fazer essa medida. E vocês irão fazer 3 medidas diferentes. Então, a primeira medida, ela será em milímetros. Então, vou chamar aqui de medida 1. A medida 1 vai ser em milímetros. Então, você vai procurar um objeto pequeno na sua casa. Eu separei um objeto aqui, ó. Separei um brinco. Então, um brinco que é muito pequeno. Essa primeira medida será feita em milímetros. Então, você vai, além do objeto, pegar uma régua, né? Uma régua como essa, uma régua transparente, uma trena, caso você tenha aí na sua casa, e vai fazer a medida. Então, uma observação com relação às medidas é que você vai fazer a medida a partir do zero aqui, né, da régua, 0 centímetro. Essas unidades maiores aqui, ó, que tem os números 1, 2, 3, 4, 5, até 30, neste caso, que é o caso dessa régua, aqui corresponde ao centímetro, não é isso? E essas unidades menores, esses tracinhos menores, são os milímetros, né? Lembrando que
dentro de 1 centímetro, né? Entre 0 e 1 centímetro, nós temos aí 10 milímetros, né? Entre 1 e 2 centímetros, 10 milímetros também. Então, muita atenção com relação a essas medidas. Então, vamos fazer aqui a primeira medida. Então, a primeira medida vou virar aqui. Então, tem aproximadamente 21 milímetros, né? Lembrando que cada tracinho vai mais ou menos até aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Vou deixar de cabeça para baixo mesmo. Vou colocar ao contrário. Ó, foi mais ou menos até aqui, ó. Beleza? A imagem não está muito legal. Vou procurar uma posição aqui. A claridade está muito grande. Não vai ficar muito legal não, mas acho que deu para enxergar, né? 2 centímetros corresponde a 20 milímetros, 21. Você vai contar aí os tracinhos pequenininhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 21 milímetros. Então, a primeira medida, né? Foi um brinco. E o brinco possui tamanho de 21 milímetros. Então, fizemos aí nossa primeira medida, que foi a medida do brinco, que deu 21 milímetros. Então, feita essa primeira medida, você vai agora procurar um objeto um pouquinho maior. Este objeto um pouquinho maior vai ser medido agora em centímetros. Eu vou chamar aqui de medida 2. Então você vai escolher um objeto agora de uma dimensão um pouco maior. Eu escolhi aqui um controle remoto. Então, ó, escolhi aqui um controle remoto e vamos medir o controle remoto. Vamos fazer aqui essa medida. Bem, ó, o controle tem aproximadamente 20 centímetros, ó, aproximadamente 20 centímetros e meio. Aqui, ó, 20 centímetros e meio, mais ou menos isso. Ou 20,5 centímetros. Então, o controle, que é o nosso segundo objeto, 20,1 centímetros. Então, você vai escolher aí um objeto um pouco maior para fazer a medida em centímetros. E a nossa última medida, que eu vou chamar aqui de medida 3, a medida 3, você vai escolher agora um objeto maior ainda, para ser medido agora em metros. Beleza? Então eu escolhi aqui um cabo de vassoura, né? Um rodo de vassoura, ou se você quiser pegar um objeto maior, né? Uma vassoura propriamente dita, eu peguei só o cabo. Pode ser um objeto maior. Como eu estou no quarto, aqui ao lado tem um guarda-roupa. Você pode medir a altura da porta, tem uma porta aqui ao lado. Você pode medir a porta da sua casa. Objetos grandes, né? Acima de 1 metro. Então vamos medir aqui o cabo de vassoura. Dá 30. Não tenho trena, vai na régua mesmo, ó. 60, 90, 120, 128 centímetros, que dá aí um valor de 1 metro e 28 centímetros, né, fazendo a conversão. Então, o objeto, a medida 3, foi um cabo de vassoura. Tem aí 1 metro e 28
centímetros, ou 1,28 metros, né, como se escreve. Então, é isso, pessoal. A experiência ela é bem simples, né? Nossa experiência aí são só algumas medidas, e a partir dessas medidas, eu gostaria agora que vocês elaborassem o relatório. Esse relatório, né, juntamente com a elaboração da pesquisa, com a elaboração da experiência, vale 3 pontos. E aí aguardem um minutinho que eu vou agora explicar, né, fazer algumas orientações com relação à elaboração deste relatório. O que é que eu quero no relatório? Lembrando que o que eu quero no relatório está escrito lá no roteiro, né, que eu deixei disponível para vocês aí no Google Sala de Aula, nossa sala virtual. Tem um roteiro aí, né, com o roteiro da experiência, com um campo para preenchimento aqui das medidas, caso você imprima lá, né, que está em PDF. E estou explicando lá também como é que você vai fazer o seu relatório. Tem as orientações por escrito também, mas eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses itens que eu solicito para que vocês coloquem lá no relatório, beleza? Aguarde um minutinho que eu já volto. Bem, galera, então falando aí sobre o relatório, algumas orientações a respeito dele aqui. O relatório ele tem uma estrutura. Eu gostaria que vocês fizessem uma determinada estrutura. Quais são as estruturas do relatório, né? Então, o seu relatório ele tem que conter uma introdução, os objetivos, os materiais, os métodos, os resultados e uma conclusão. Se você analisar bem, é como se fosse uma estrutura de uma redação, né? Com uma introdução, né? Introdução, mais ou menos até aqui, ó. Uma introdução, o desenvolvimento, ou de métodos até resultados, né? E aqui a conclusão. Então, é como se você estivesse fazendo uma redação. Então, eu vou dar algumas dicas com relação a cada um desses itens, o que é que você deve colocar neles, e aí eu sugiro que vocês sigam mais ou menos essa ideia aqui, né? Então, na introdução, o que é que deve conter a introdução? Então, a introdução, já que nós estamos falando aqui sobre unidades de medidas, como nós iremos também falar sobre notação científica, sobre ordem de grandeza nesse trabalho, a sua introdução ele deve conter algumas informações a respeito deste tema, né? Então entenda a introdução como se fosse uma historinha que você vai contar sobre este tema. Então o que é que nós iremos ver no relatório? A experiência foi sobre o quê? Sobre unidades e medidas. Então você vai fazer uma pequena pesquisa sobre unidades e medidas e resumir aí na introdução. Então, já que estamos falando sobre unidades e medidas, você poderia colocar assim, ó, atualmente as unidades e medidas elas são bastante importantes porque elas servem para aferir, medir, comparar algumas grandezas, né? Então, nós utilizamos para fazer medidas de comprimento. Isso é um exemplo de uma introdução, né? Você vai contar uma historinha, entre aspas, né? Daquilo que o seu tema está tratando. Então, a introdução é essa. Fez a introdução certinha, 0,1 ponto, né? Um décimo. Os objetivos. Quais foram os nossos objetivos na experiência? Basicamente, é fazer medidas, né? Fazer medidas, fazer conversões de unidades, encontrar a notação científica e encontrar a ordem de grandeza. Basicamente, esses foram os nossos objetivos no trabalho. E os materiais? Você vai fazer uma listinha dos materiais que vocês utilizaram aí na experiência de vocês. No meu caso, eu utilizei aqui um brinco, então vai compor a minha lista de materiais: o brinco, o cabo de vassoura, o controle remoto, há uma régua também, né? Nós fizemos as medidas com a régua. Se você utilizou mais um outro material, você também coloca o material que foi utilizado na experiência, né? De modo que se outra pessoa fosse realizar essa experiência, ela teria ideia de quais são os materiais que poderiam utilizar nessa experiência, beleza? Métodos. Os métodos, você vai contar uma história também. Você vai narrar como foi feita a experiência. Então, como é que foi feita a experiência? Eu, por exemplo, peguei 3 materiais, peguei o brinco, fiz a medida do brinco com a régua, né? Essa medida foi feita em milímetros. Logo em seguida eu fiz a medida do controle, agora fazendo a medida em centímetros também com a régua. E por último, fiz a medida aqui do cabo de vassoura, dessa vez
em metros, mas também com a régua. Então você vai explicar como é que foi feita a experiência, beleza? Então os métodos são esses aí. Você vai explicar como foi a sua metodologia, como foi que você fez a sua experiência, vai relatar aí, né? Resultados de discussões, eu gostaria que vocês apresentassem os dados de uma forma organizada. Quais são os dados? No meu caso, né, vai ter um campo lá, né, dados. O brinco, que tem 20, só um minuto, se não me engano, 21, né, 21 milímetros. Bom, 21 milímetros. Você vai colocar todos os dados. No meu caso, controle. Controle, aí tem 20 centímetros e meio, ou foi 21 centímetros, né, e não milímetros, e meio. Você vai apresentar os dados da sua experiência. Os dados são basicamente as medidas que foram feitas. Em seguida, você vai fazer as conversões. As conversões em que? Aí, nas orientações escritas, tem dizendo também essas informações. E quais são as conversões? Vocês irão converter todos esses valores aqui para quilômetros, vou colocar o contrário, começar do menor para o maior. Você vai converter todos esses valores aqui para milímetros, para centímetros, para metros e para quilômetros. Então vocês irão fazer todas essas conversões. Por exemplo, você vai converter 21 milímetros, já está em milímetros, não precisa converter nada. Vai converter para centímetros, 21 milímetros corresponde a quantos centímetros? 21 milímetros corresponde a quantos metros? 21 milímetros corresponde a quantos quilômetros? Depois, controle, né? 20 centímetros e meio corresponde a quantos milímetros? Corresponde a quantos metros? Corresponde a quantos quilômetros? E por último, cabo de vassoura, tudo no meu caso aqui, né? 1,28 m corresponde a quantos milímetros, a quantos centímetros e a quantos quilômetros. Vocês irão fazer estas conversões, beleza? Depois que fizer as conversões, eu gostaria que vocês apresentassem esses números em notação científica e depois exprimissem esses valores, a ordem de grandeza destes valores. Então, eu volto daqui a pouco para falar mais, para dar uma sugestão de como é que você poderia organizar esses dados, né? Esses aqui, ó, fazer as conversões, os valores em notação e a ordem de grandeza. Eu vou explicar, vou dar uma dica, né? Você não precisa necessariamente seguir essa dica, mas ela é interessante que se faça dessa forma, porque fica muito mais organizado, fica bem organizado aí seu trabalho, beleza? E você vai fazer uma análise das discussões. Por exemplo, nós chegamos à conclusão que é possível apresentar os valores do tamanho do brinco, não só em milímetros, mas em centímetros, em metros, em quilômetros. Então, uma análise da discussão, né? É uma análise da experiência que foi feita. É mais ou menos a ideia também da conclusão. A conclusão é algo meio que pessoal, é uma opinião da equipe. Gostou da experiência, não gostou, foi interessante, não foi, nós aprendemos, não aprendemos. Se não aprendeu por quê? Né? Se não gostou, não gostou por quê? Nós não gostamos porque foi difícil de fazer, foi complicado, foi via internet, não sei o que e tal. Então você vai dizer a sua conclusão. Nós chegamos à conclusão também que podemos, assim como foi visto na análise, nós chegamos à conclusão que é possível representar um valor em várias medidas diferentes. Então, é uma conclusão que você chega, né? A equipe chega, na verdade, não é só uma pessoa. Então, a conclusão é algo meio que pessoal, mas contanto que esteja de acordo aí com o tema do trabalho. Beleza? Eu volto agora para dar uma última dica com relação à organização disto aqui, ó, como você apresentar de uma forma organizada esses valores. Eu vou sugerir que você faça uma tabela, né, e apresente esses dados por meio de uma tabela para ficar bem organizadinho aí, né. Uma coisa importante também, o nosso relatório, ele tem que ser apresentado nesta estrutura. Então você vai fazer um título, né, introdução, aí embaixo você vai colocar o texto.
Outro título, objetivos, embaixo o texto, o objetivo do trabalho. Outro título, materiais, você vai apresentar o texto logo embaixo, né, uma listinha, ou se você quiser colocar por extenso mesmo, um atrás do outro, não tem problema. Então você vai sempre fazendo um título para cada um desses itens aqui, para ficar bem estruturado e bem organizado. Lembrando que eu levo em consideração esta organização, né? Tanto que tem lá nas orientações por escrita que eu levo em consideração, faz parte também da análise dos pontos, da contagem dos pontos, esta organização. Se estiver desorganizado, né, vai ter um descontozinho lá, mas a intenção não é essa. A intenção é que você apresente um trabalho bem organizado, né, bem apresentável. Então, volto agora para dar essa última dica com relação às tabelas para você apresentar bem esses dados. Voltando aí, pessoal, para dar a última dica agora com relação à organização dos dados, né? Eu sugiro você montar uma tabelinha, né, tipo essa daqui. Lembrando que não é obrigatória, né? Não é obrigatório fazer desta forma. É apenas uma dica, uma sugestão, né, que deixa bem organizados seus dados. Então, naquela parte lá que pede para que você faça as conversões, né? Você vai converter, por exemplo, 21 milímetros para centímetros. Então, você organizando na tabela fica bem melhor, né? Por exemplo, o brinco tinha 21 centímetros, então, ou 21 milímetros. Então, você vai colocar aqui 21 milímetros. O controle que eu disse aqui agora há pouco era 20 centímetros e meio, na verdade é 21 centímetros e meio. E a vassoura, chamei ele de cabo, né? Cabo da vassoura, 1,28 m. Pronto, esses são os dados do seu trabalho. O que é que você vai fazer? Você vai converter estes dados para as outras unidades de medidas. Por exemplo, vou fazer aqui a conversão para centímetros. Então, em centímetros, 21 milímetros corresponde a 2,1 centímetros. E em metros, 0,021 metros. E para centímetros, você vai fazer a sua respectiva conversão para centímetros. 21 centímetros e meio, que é do controle, corresponde a quantos milímetros? Aí você vai fazer a conversão dos valores aqui para milímetros. 21 centímetros e meio para metros, converte também para metros, né? Então aqui, por exemplo, seria 0,215, né? Passa a vírgula, duas casas, opa, é isso mesmo, duas casas fica 0,215. E em quilômetros você vai fazer a respectiva conversão em quilômetros. 1,28 m em milímetros, né? Fazendo a conversão dá 1.280 milímetros. E em centímetros dá quanto? E em quilômetros vai dar quanto? Então você faz essas conversões, né? Então deixa organizado aí na tabela e aí fica um negócio mais apresentável, né? O trabalho também pede para que, além de fazer as conversões, você faça também a notação científica desses números, né? Então eu sugiro a equipe fazer uma outra tabelinha, né? Você pode até fazer uma tabela maior que consiga organizar todos os dados numa tabela só, mas se você não conseguir, eu sugiro você fazer uma outra tabela lá embaixo, né? Com o título Notação Científica. Vamos fazer agora a notação. Então você vai agora transformar estes valores aqui, né, apresentar esses valores em forma de notação científica. Por exemplo, quanto é 21 em notação científica? 21 em notação científica, né? A vírgula está aqui, passa a vírgula para a esquerda, fica 2,1 vezes 10 elevado a 1. Né? Ou é elevado a 1, elevado ou assim mesmo, pode representar assim mesmo, não tem problema. 2,1 vezes 10, porque 10 elevado a 1 pode ficar oculto. E 2,1, quanto é em notação científica? Em notação científica,
é 2,1 vezes 10 elevado a zero. Já que você não mexeu na vírgula, o 10 fica elevado a zero. Por que elevado a zero? Porque 10 elevado a zero é igual a 1. E 1 vezes 2,1 é 2,1. Então pode deixar aí 10 elevado a zero mesmo, não tem problema nenhum não. Pode deixar assim mesmo. E esse valor aqui em notação, a vírgula está aqui, né? Uma, duas casas para a esquerda, para a direita. Então fica 2,1 vezes 10 elevado a menos 2. Aí você vai fazer agora também para as demais, para os demais valores, né? 21,5 é igual a 2,15 vezes 10 elevado a 1. Então, transformou aí o número para notação científica. E este aqui, como é que ficaria em notação 0,215? A vírgula deslocou uma casa para a direita, ficou 2,15 vezes 10 elevado a menos 1. E em quilômetros e em milímetros, a mesma ideia, né? 1280 em notação científica, a vírgula está aqui, né? Uma, duas, três casas para a esquerda. Então fica 1,28 vezes 10 elevado a 3. Centímetros, a mesma coisa. Em metros, 1,28 vezes 10, como não mexemos na vírgula, 10 elevado a zero. Ou então, se quiser também só deixar 1,28, pode deixar também. E em quilômetros, você vai fazer essa conversão. Por último, né, o trabalho sugere também que você apresente a ordem de grandeza destes números. Então, eu sugiro você fazer uma terceira tabela e apresentar aqui a ordem de grandeza de cada uma delas. Vamos apresentar aqui, por exemplo, já não é mais a notação científica, né? Seria a tabela 3, ordem de grandeza. Então vamos apresentar a ordem de grandeza destes números. Por exemplo, 2,1 vezes 10. Então, qual a ordem de grandeza deste número, né? 2,1 é menor do que 3,6, então você mantém aqui a base 10. Então, a ordem de grandeza deste número é 10, ou 10 elevado a zero, se você quiser, ou 10 elevado a 1, né? E deste número, né? Também não vamos mexer aqui, 2,1 é menor do que 3,0, 3,6, então a ordem de grandeza é 10 elevado a zero. E a ordem de grandeza deste número? Também não mexe na base, né? Não mexe porque o 2,1 é menor do que 3,6. A ordem de grandeza, 10 elevado a menos 2. E para quilômetros, e este aqui, você vai fazer a mesma coisa. E este outro, a mesma coisa. Você vai apresentar aí as ordens de grandeza dos valores que você encontrou aí na notação científica. Beleza, pessoal? Então, parece que é muita coisa, mas não é, né? É algo que vocês já viram, né? Como apresentar um número em notação científica, como fazer a ordem de grandeza deles e como fazer as conversões. Então, já que você já tem esse conhecimento, fica fácil fazer o relatório. Então, qualquer dúvida pode me procurar, né? Estarei aqui sempre à disposição para tirar as dúvidas de vocês. E vocês têm o prazo de 2 semanas, né? Vamos entregar dia 15 de abril esse trabalho. Então, qualquer dúvida pode entrar em contato, vamos mostrando aí o rascunho, né? Vamos fazendo aí, me mostrem por fotos. Ah, professor, está desse jeito, pode ser? Pode, não tem problema não. Aí eu vou dizer, ó, não, tá bom assim, melhora nisso, faz dessa forma. Então, vai entrando em contato comigo aí que eu vou tirando essas dúvidas, né? O trabalho, depois que ele estiver pronto, você vai tirar uma foto do seu trabalho e anexar lá no link que eu vou deixar disponível para que vocês possam mandar o trabalho para mim, enviar o trabalho para mim. Beleza? Então, valeu, pessoal. Um abraço. Bom trabalho, boa sorte e cuide-se.